Esse é o Mapa Mental, um caminho sem volta. Guilherme Cardoso aqui, vamos para mais um episódio. E o meu convidado de hoje é um cara que passou pela prova do tempo. Vamos conversar sobre isso, inclusive. Converso hoje com o Felipe Aranha. É referência no ensino e operação do Price Action no Brasil e pioneiro na aplicação da metodologia Allbrooks no país. Influenciador da XP Investimentos, apresenta uma sala ao vivo semanalmente. Já formou mais de 3.500 traders lucrativos e desde 2009 dedica-se exclusivamente ao Price Action, desenvolvendo métodos práticos que ajudam um trader sério a alcançar consistência no mercado. Comandou também a tradução da trilogia Allbrooks e fez a revisão de todos os seus livros, além de ser responsável por organizar um evento presencial histórico com o próprio autor no Brasil. Inclusive, eu tive a honra de participar deste evento. Palestrantes aqui. Foi incrível. É formado em administração de empresas pela FGV, acumula mais de 25 anos. Caraca, Aranha, você tá bem, velho. Faz um tempinho, velho. No mercado financeiro, com passagem por algumas das maiores corretoras do país, atualmente influencia milhares de traders por meio das suas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao Mapa Mental, meu querido amigo Felipe Aranha. Muito obrigado, grande Guilherme Cardoso. Obrigado por me receber aqui. Agradeço aqui a XP também. E que história é essa de caminho sem volta? Hã? Cara, é um caminho Agora eu sem vou volta, segurar velho. aqui. Quando acontece a expansão de consciência, não tem como voltar atrás. Isso é verdade. Né? Isso já aconteceu algumas vezes. Como já dizia Einstein, né, pelo menos é atribuído a ele, né, o momento que se expande não volta ao tamanho normal. Né? Tá então certo. é isso, é sobre isso. Tá bom, vamos embora. Irmão, no Mapa Mental, eu gosto de extrair a essência do convidado, né, o ser humano. Hoje eu quero conversar com o Felipe Aranha na sua essência. E nada melhor do que a gente começar entendendo como que foi a sua formação lá na infância, você nasceu aonde, como que foi? Fala um pouco pra gente aí da tua infância. Eu tive muita sorte na vida, cara. Minha vida sempre foi muito boa, graças a Deus. Eu sou filho de um casal de professores, sou neto de professores. Meu pai, professor da Poli, de carreira, assim. Irmãs professoras, eu tenho uma família com background disso, né, de professores e também de engenharia. O pessoal, né, apesar do meu pai ser arquiteto, dava aula na Poli e a família inteira ali era engenheira. Então ensinar tá no sangue. Sempre foi uma paixão. Legal. Eu sentia bastante falta disso, assim. E eu sempre me dei muito bem. Meus pais, sou de uma família grande, tenho 4 irmãs. De São Paulo mesmo, né? De São Paulo, nasci aqui em São Paulo. Tenho 4 irmãs mais velhas. Ó que loucura. Tinha 4 irmãs mais velhas, cara. E você é o único homem da família? Sou o único, dos filhos, sim. Dos né? filhos. Que bacana, são em 5 então. É isso, somos em 5 e ainda tinham 3 cadelas. Então... horizonte feminino. Hormônio assim. feminino. Exatamente. Por isso que eu sou um pouco quietão, assim, eu acho. Não tinha muito espaço para falar, então... A última palavra é sempre sua, né? Sempre Amém. minha. E mais, eu sou o caçula, ainda por cima. Então, mas assim, foi uma família muito legal, assim, foi muito legal crescer onde eu cresci. Muitas histórias, né? Eu tinha uma irmã mais velha, 11 anos mais velha, aí depois tinha escadinha até chegar em mim. Então, eu cresci escutando aquelas histórias todas, né? Todo mundo já era adolescente quando eu comecei a escutar coisas. Na época em que eu cresci, eu sou de 75. 75. Acho que todo mundo costumava ter uma TV em casa, no máximo 2, né? Sim. Então era aquela TV coletiva, assim, dos filhos. Então tinha muito aquilo de reunir para ver TV, né, à noite, toda noite. Via novela, às vezes. Aquela rotina, né, da família brasileira. Aquela rotina da família brasileira. Aquilo era muito bom. Acho que é uma coisa que se perdeu e que era muito legal. Assistir Rock Santeiro. Que legal, né, que você deve ter escutado falar, sim, acho que você nem era nascido teve até, ainda. acho que teve um remake dele um pouco mais pra frente, não teve? Eu ouvi alguma coisa nesse sentido. mas faz muitos anos que eu não vejo televisão aberta. Mas eu acho aberta. que é insubstituível, assim. Eu acho que passou de novo, eu acho que passaram de novo. Passou de novo. Mas, enfim, e outras coisas, assim, né? E peguei boas coisas do Brasil, inclusive. Estava até lembrando esses dias, vendo aí seriado do Senna e tal. Putz, cara. Como o Brasil era diferente. Como foi né? legal aquilo, como cara. Foi legal. Como resgatou emoções, né? Muito. Me lembrou muita coisa de um Brasil que se modificou tanto de, sei lá, 2000 e pouco para cá.
Então eu peguei toda essa época, a época de torcer muito pelo Brasil na Copa, né, todo mundo se reunir. Também tinha muitos amigos, sempre tive muitos amigos, sempre fui muito comunicativo. E aos 8 anos eu resolvi tocar bateria. Uma das minhas irmãs tocava bateria. Mas chegou a aprofundar? Aprofundei, eu queria ser músico, legal, na verdade. Velho. Eu aprofundei sério, assim. E aí eu tocava na bateria dela, porque ela tocava, eu achava mó barato aquilo. E aos 8 anos, na escola, a gente montou uma banda. 8 anos? Aos 8 anos. Tocamos, fizemos e tudo. E era um cover do Iron Maiden. Putz, cara. Que legal, cara. Mas eu fui agora no camarote da XP no Iron Maiden. Animal, cara. Puta show, né? Eu não fui porque eu tô com um filho pequeno e tal, mas... Animal, cara. E aí você montou a banda? A gente montou a banda e tocava. E aí fui montando outras bandas e isso foi uma paixão grande pra mim, assim. Então, assim... E por que assim se perdeu isso? Isso se perdeu, foi uma coisa interessante até. Aliás, o trade meio que veio por causa disso. Eu fiquei muitos anos tocava em banda e tal. Alguns amigos viraram, alguns que tocavam comigo, foram tocar profissionalmente. Vou dar um exemplo, o Daniel Ganjamin, que toca no Planet Hemp, era de uma das minhas bandas. Ele tocava massa, teclado. Velho. Na minha banda ele tocava guitarra, né? No Planet Hemp ele toca teclado. Encontrei ele na rua outro dia, tava tocando ainda. Que legal. Foi pro Rock in Rio. E outros aí, tinha o Luciano Curumim, que quem é aí do underground conhece bem, Pedro Calasso, alguns deles seguiram na carreira. E eu acho que eu tocava relativamente bem, porque as pessoas queriam tocar comigo, então eu acho que eu tocava razoável. Toquei inclusive na festa do SST. Teve uma festa uns 3 anos atrás. Toquei com o João Homem, com o Garufi. Foi bem uma legal. Vez que aprendeu, né, cara? Igual andar de bicicleta, né, cara? Não esquece mais. Né? Assim... Enferruja, né? Enferruja e outra. Eu era adolescente, então provavelmente eu achava que eu tocava bem, mas provavelmente era ali que eu ia começar a tocar realmente bem. Né? Mas certamente consegue desenrolar muito bem ali, eu me né? vi, for um rockinho fácil, um blues, assim. Mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu tinha 3 coisas que eu gostava muito de fazer. Eu gostava de tocar. Bom, eu pratiquei esgrima também a partir de uns 8 anos. Que legal. 8 anos, pelo visto, foi um marco, né? Eu nunca tinha pensado nisso. E se for parar para pensar, 8 anos é pouca idade, né, cara? Pouca idade. Né? Para desenvolver tantos talentos assim, muito legal, velho. Mas não sei por que essas duas coisas aconteceram simultaneamente. E aí eu comecei a praticar esgrima e também pratiquei por 10 anos, fui tricampeão brasileiro, gostava muito. Gostava muito de fazer. Cara. Então não foi assim só, tô praticando, você foi competir. Não, fui competir. Como eu comecei muito cedo, as coisas foram acontecendo. Joguei torneio fora do país e assim, foi uma coisa muito legal. Eu gostava de tocar, gostava de esporte. Além da esgrima, eu era sócio de um clube, o Clube Pinheiros aqui. E aí tem tudo até hoje, né? Sou até hoje. E aí tem tudo quanto é tipo de esporte. Então eu praticava tudo, futebol, natação, tudo que dava, assim. Bacana. Eu praticava. E a outra coisa que eu gostava de fazer era ter turma. Eu gostava de aprontar bastante, assim, né? Com a turminha, assim. Isso é típico, né, cara? Típico. E aí fui, adolescência e tal. Era um aluno, eu acho que de razoável para bom. Tá. Nunca tomei pau, nada disso. E era bom de matemática. E aí chegou lá pelos 16 ou 17 anos, eu tive a iluminação, vou ser músico, vou tocar bateria. Pá. Aquilo que você colocou como alvo. Eu gostava muito mesmo. Tá. E aí eu fui ver o que precisava para você ser um bom músico, eu vi que um dos caminhos possíveis, né, além de talento, que não sei se eu tinha tanto assim, mas um dos caminhos possíveis era no exterior. Tinha um instituto lá que chamava PIT, Percussion Institute of Technology, ou alguma coisa assim. Legal. E eu falei, eu queria fazer, só que eu não tinha dinheiro para fazer. E aí, falei, e aí, pai, rola? Ele, não. Como assim, né? Assim, se você quiser, você vai para uma universidade pública, que assim, minha obrigação acaba aqui, né?
E ainda você veio dessa formação acadêmica, exatamente. né? Então, é esse caminho que você vai seguir. Uhum. Se você quiser, você estuda, você passa no vestibular e se vira. E eu falei, então tá. Aí eu fui ver o preço, era uma coisa assim, completamente fora das minhas possibilidades. Não sei em preço de hoje quanto é, mas era algo que não tinha a menor chance de eu chegar e falar, agora eu vou. Tá. E aí eu falei, bom, então eu preciso ganhar dinheiro. Aí eu fui ver o que precisava para ganhar dinheiro, né? E aí eu falei, vou ser engenheiro. Né? Vou entrar na faculdade, vou ser engenheiro. Então na hora que você viu que era fora da tua realidade financeira, ali já foi um banho de água fria e você começou a pesquisar para mudar o alvo. Exatamente. Tá. Assim, eu vim de uma família classe média. Uhum. E, assim, sempre tive tudo que eu precisei, mas Nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Meu pai sempre teve uma boa condição, porque ele sempre trabalhou muito. Além de ser professor, ele era um cara muito atirado, assim, fazia muita coisa. Empreendedor, né, na essência? Não na essência acho que um professor, mas um cara com muita energia. Muita energia. Tomava risco? Ele tomava alguns riscos, ele foi inventor de um equipamento que mede regularidade de pavimentos, então ele montou uma fábrica disso junto, né? Continuou dando... Sem preocupação principal, então professor. Uma fábrica tomou risco. Legal. Tomou risco. E muito inteligente. Meu pai e meu avô, pessoas muito inteligentes. Minha mãe também. E em várias conversas que a gente já teve, você sempre falou muito isso, cara, da inteligência do seu pai. Você tem um baita orgulho disso, né, irmão? Tenho. Meu pai realmente era um cara muito... que fazia muita diferença nas pessoas, tinha muita presença. Muito legal, cara. Isso eu acho que me influenciou muito, né? Crescer ao lado de uma pessoa que ao mesmo tempo era uma pessoa muito boa, nós somos católicos, né? De formação, meu pai é muito católico, minha mãe também. Legal. Então ele era uma pessoa muito boa, muito divertido, muito bem-humorado e também muito inteligente. Então eu tinha conversas desde muito novo, conversas muito elevadas, assim. Então acho que... Sempre puxando a barra para cima, né? Sempre puxando a barra para cima e isso sempre me fez raciocinar diferente, né? E às vezes com uma pegada acadêmica também. Então meu pai, claro, teve muita influência na minha vida, não no trading, né? Porque nessa decisão de vou ganhar dinheiro, vou ser engenheiro, porque era a única coisa que eu conhecia. Todo mundo que eu conhecia era engenheiro. Que era ou bem professor, sucedido. né? Que era bem sucedido, era engenheiro ou professor. Ou professor. Eu tenho um tio que é um bom advogado e tal, mas não era uma coisa que passava na minha cabeça. E aí eu falei, bom, beleza, então vou passar na Poli. Legal, vou passar na Poli, só que eu não tinha estudado o suficiente para isso. Tipo assim, eu vou passar na Poli amanhã, né? Foi mais ou menos isso, esse era o meu plano. Beleza, então tá, agora no final do ano eu já passo na Poli, eu vou fazer isso, aí eu já começo a trabalhar no segundo, terceiro ano, junto com a grana. Já começou e vou lá para o PIT. Esse era meu plano infalível. Ah, é? Legal, cara. E aí... Ou seja, completamente fora de noção, né? Completamente fora da realidade, assim. E é tipo assim, comecei no trade hoje, já vou fazer 10 mil reais nesse mês. Mais ou menos isso. foi bem por aí. Só que o que acontece? Se o plano tivesse dado certo, assim, agora eu vou entrar na Poli agora, né? Daqui a 3 meses eu entro na Poli. Tem gente que começa realmente a trabalhar no primeiro, no segundo ano, tem pessoas muito inteligentes lá, né? E que conseguem um bom dinheiro. Mas esse cara ele não vai sair no 5º ano para ir para os Estados Unidos, ele vai querer ganhar mais dinheiro, porque ele vai se apaixonar por aquilo. Se ele está ganhando dinheiro é porque ele é bom em alguma coisa. E tudo que você é bom, você se apaixona. Você não quer largar. Boa, né? Boa. Então não é uma coisa que iria... Então meu plano provavelmente já tinha um vício logo no começo, que é o que no final das contas eu não iria para o PIT. Certo. Porque se eu tivesse me tornando um engenheiro bem-sucedido, eu ia querer ficar como engenheiro. E se eu não tivesse, né, se eu não me tornasse um engenheiro bem-sucedido, eu não ia ter dinheiro para ir. Ou seja, o PIT estava descartado por esse caminho. Já vou ter que recalcular a rota de novo. Exatamente. Legal. Aí veio o trade. Não, aí ainda não. Aí veio que eu larguei tudo para estudar feito um condenado. Larguei a bateria, larguei os amigos, larguei então você chegou a esgrima. Realmente focar em se preparar ali para colocar esse plano. Eu decidi, eu vou. É isso que eu quero agora.
além do mais, tinha uma coisa interessante. Como eu falei, classe média, né? Mas eu tinha muitos amigos de alta renda, assim, né? Uhum. Eu tive, né? Tinha, por acaso, os lugares que eu estudei e tal, tinha muita gente de alta renda. E os caras faziam muitas coisas legais, viajavam muito, sei lá, tinha um monte de coisa que precisava de dinheiro que os caras faziam. Eu não tinha esse nível de dinheiro. De novo, não me faltava nada, mas qualquer coisa que eu quisesse fazer, eu que ia ter que me virar para conseguir fazer aquilo. E aí eu decidi, eu falei, pô, tá todo mundo se virando aqui, e peraí, só que esses caras são herdeiros de uma coisa, herdeiros da outra, né? Eu não sou. Você vai ter que fazer o seu. Então, se eu quiser seguir com esse padrão que eu tenho, eu vou ter que fazer o meu, vou ter que correr atrás. Cara, eu me enfiei, meu pai pagou o cursinho, né? Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante. E aí, eu comecei a estudar feito um maluco, assim, doido. Falei, eu vou entrar. Olha que legal, Considerei cara. até o ITA. É mesmo? É. Deixa eu só pegar um ponto importante que você falou, né? Seu pai falou não para você de pagar para você estudar no exterior bateria. Isso. Mas ele apoiou totalmente a construção da sua independência. Sim. Pagando o cursinho. Exatamente, do que ele acreditava que seria bom. O melhor caminho para você. Meu pai, um sujeito sensacional nisso, né? Todas as oportunidades que ele pudesse dar para os filhos, ele dava, mesmo que ele tirasse dele. Muito bom. E então... Aí você estudou, considerou até o ITA? Não fui para o ITA, né? Mas eu considerei. Considerou, né? Considerou isso, até o ITA. Cheguei a fazer uma parte do cursinho para o ITA. E eu estudei e fiquei competitivo, cara. Então, eu lembro que eu entrei no Mackenzie, sei lá, comecei a estudar final de um ano, que eu ia me formar no terceiro colegial. E aí, depois que eu me formei no terceiro colegial, entrei no cursinho e no meio do ano não tinha FUVEST. Aí eu lembro que eu entrei no Mackenzie e eu lembro que eu entrei em 8º de engenharia. E eu falei, pô, tem uma boa chance aqui, né? Não fiz, eu resolvi continuar tentando. E aí chegou no final do ano, passei para a segunda fase, mas eu não consegui entrar. Enfim, não consegui passar da segunda fase lá do vestibular. E aquilo para mim foi devastador, assim, foi muito, muito pesado. Que eu tinha estudado muito mesmo, eu achava que eu ia conseguir, acho que eu fiquei um pouquinho nervoso. E aí eu lembro que eu cheguei a pegar uma lista de espera, fui lá, fiquei esperando, assim, eu fiquei, sei lá, em 30º da lista de espera e foi dando certo, né? A fila foi andando. Foi andando. E faltou uns 6 para que eu conseguisse entrar numa das opções que eu tinha lá. E aquilo foi devastador para mim, aquilo foi muito, muito forte, porque eu tinha aberto mão de tudo, né? E aí eu escutei falar, bom, ano seguinte voltei pro cursinho, e eu escutei falar de uma tal de FGV. E muita gente começou a me falar disso, muita gente que tinha feito a Poli falava, é legal, porque o pessoal da Poli, muita gente acaba no mercado financeiro. E eu, que mercado financeiro, o que é isso? Fui me interessando por entender o que era o mercado. E aí eu falei, pô, acho que eu tenho mais a ver, na verdade, com o mercado financeiro. Ainda mais que dava grandes porradas financeiras, né? Você entrava, escutava toda hora, nos anos 90, o pessoal de banco de investimento dava porrada financeira muito grande. Isso começou a ficar famoso entre as pessoas, né? E eu falei, acho que eu vou para... entender como que funciona vou entender como que funciona e tal. E aí eu lembro até que foi um professor da GV, que era o Matos, ele foi fazer uma palestra lá no cursinho, para explicar o que era a GV e tal. E eu lembro que ele foi aplaudido em pé, porque naquele ano a GV estava saindo da FUVEST e estava indo para o vestibular próprio deles. E aí eu lembro que ele falou uma palavra aqui, com todo o respeito aqui na câmera, ele chegou e falou, aqui, a gente quer que você aprenda a pensar, a gente não quer decorar nada. Então, não tem livro de literatura, não sei o quê. Camões, fuck you! Ele falou assim, e eu lembro que o auditório todo veio abaixo, assim, todo mundo, é isso! A galera tava com aquele entalado. Tava de saco cheio de ler 10 livros para a FUVEST. E aquilo foi uma coisa que eu falei, pô, de repente é uma possibilidade, vou tentar. Te cativou ali. Me cativou. E aí eu entrei. Você foi um dos caras que gritou, né?
Eu fui um dos caras que gritou, aplaudi de pé, provavelmente chorei, né? Isso mesmo, cara, o cara me entende, pô. Não, eu tava de saco cheio de estudar. Pois é. Eu não lembro se foi um ano só, acho que foi, talvez E eu tenha estudado 2 anos. Uma frustração ali, né, cara? Então frustração zaça, cara. Frustração zaça. Aquilo pra mim foi devastador mesmo. Porque eu modifiquei minha vida completamente porque eu tinha um objetivo. Sim. Mas completamente. Ficava eu com o meu cachorro. Né? Só. Muito o bom. dia inteiro. Levantava, começava a estudar às 7 horas da manhã. Obstinação. Obstinação. Eu ia dormir às 10 horas da noite só estudando. Mas só. E os amigos ligando, né? Tem a festa do não sei o quê. Fim de semana nós vamos pra onde? Tem um que eu lembro que eu não fui, que eu também fiquei muito chateado, foi o show do James Brown. Teve um show gratuito na USP, não fui porque eu tinha que estudar, porque eu tinha simulado no dia seguinte. Então eu abri mão de bastante coisa, fui perdendo muitos amigos. Né? Essa fase eu acho que é normal que seja assim. Depois eu ganhei outros. Você inclusive. Né? É isso aí, cara. Tamo junto. É isso aí. Mas E aí, então foi muito frustrante aquilo. Mas de uma frustração apareceu um novo caminho, que era o da FGV, entrei na GV. E já pensando no mercado financeiro. Eu acho que eu assisti um filme que um cara operava do iate, assim como um telefone de antena. Acho que eu vi alguma coisa assim. Tinha aquele trocando as bolas. Olha que legal as influências, né, cara? A gente vai pegando, a gente está com um caminho traçado, objetivo. De repente a gente vai pincelando influências que vai dando combustível, né? Vai dando combustível e frustrações que dão combustível também. Sim. Eu fiquei não só frustrado, mas eu fiquei pé da vida com aquilo. Eu falei, isso é um absurdo. Falei, como assim? Né? Você soube usar a energia da raiva, cara? Eu acho que sim, porque eu fiquei com muita raiva, cara. Mas também se não tivesse a GV, eu ia tentar o final do ano. Sim. Na Poli, eu acho que Você canalizou ali. Mas, de qualquer maneira, me deu uma aliviada. A GV me pareceu um caminho que tinha mais a ver comigo. Era uma coisa mais humana. Né? Eu não sou exatamente um cara de exatas. Eu manjo de exatas, mas eu sou um cara mais de humanas. Tanto que eu tocava bateria, praticava esporte. Sim. E aí eu achei que a GV era um meio termo legal. O mercado financeiro era uma coisa boa. A gente se sente bem, né, velho? Quando a gente tá num caminho que, puta, cara... Que tem a ver com a gente, né? Que tem a ver com a gente. Você vê que tem congruência, né? Porque essa fase aí, 18 anos, sei lá, 19, 20 anos, você está ainda descobrindo o mundo. Até então, você está com a influência dos outros. As pessoas que você cresceu. Quem cresceu com a avó vai estar com as influências da avó. Quem cresceu órfão vai estar com as influências das pessoas que ele cresceu em volta ali. Sim. Quem cresceu próximo dos pais vai estar com a influência dos pais. Né? Cada um vai ter a influência das pessoas próximas quando ele cresceu ali. Muito bom. Né? Ou dos amigos, das amizades também. Então, crianças, muito cuidado com as amizades aí, né? Porque elas influenciam você muito até os 18 anos, né? Falando em influência, cara, eu costumo dizer que o ambiente não muda ninguém, mas influencia. E bastante. E você falou algo nessa sua construção, que você tinha um ciclo de amizade de pessoas que tinham uma classe social maior do que a tua, tinham um poder aquisitivo maior, etc. Quanto isso contribuiu para você expandir a tua consciência e perceber que, cara, eu posso mais? 100%, cara. Porque o que acontece? Eu acabei crescendo, foi meio que uma coincidência, cara, assim. Eu acabei crescendo num meio que era muito acima do que eu poderia, assim, né? Por coincidência, São Paulo foi crescendo, foi meio que centralizando onde a gente morava, assim, né? Sim. E aí, então eu tive acesso, né? Pude participar de muita coisa boa, assim, coisa de primeiríssima, assim. Só que são coisas caras, né? Então eu tive um gostinho daquilo tudo minha vida inteira. Mas o gosto não retrocede, né? O gosto não retrocede. Uma vez que você gosta, né, daquilo. Então passei a ter um gosto refinado para algumas coisas. Mas a minha capacidade econômica não era condizente com o gosto. Sim. Mas eu não queria retroceder minha capacidade econômica ali, né? Então, o meu gosto, né? Eu queria avançar minha capacidade econômica. Então isso para mim estava muito certo na minha cabeça, assim. E não era assim do tipo, eu nunca fiquei revoltado porque eu não sei quem tem e eu não tenho. Nunca.
Para mim sempre foi, pô, que legal. É legal. É possível. É legal esse jeito aqui. Bacana, né, cara. Pô, essa viagem que esse meu amigo fez, eu vou conseguir fazer. Né? Então, e eu acho que o caminho para isso é a educação. Uma vez que você tem educação, que você desenvolve o seu intelecto, você consegue chegar no que você quiser. Perfeito. Eu acho que você consegue, e tendo experiência também, né, tendo vivência, você consegue ir trilhando as coisas. É um baita caminho para a prosperidade, né, cara? O grande caminho para É o grande prosperidade é esse, né? E eu acho que também para a paz interior, cara. Exato. Uma vez que você tem compreensão das coisas, você fica mais centrado, né? Verdade. E aí, legal, FGV, começou a estudar, e como que entrou o mercado financeiro nisso? Né? Você foi para a FGV, você começou a respirar, né? Antes da FGV eu já estava pensando em mercado financeiro, Tá. então eu fui para a FGV querendo mercado financeiro e eu queria especificamente bolsa, porque eu vi algum filme que eu não lembro qual é, tinha um francês lá, se alguém souber, escreve aí no comentário, porque eu preciso lembrar. Tinha um francês que ficava dando ordem pesada num iate. Um telefonão. E ó, vamos fazer assim, ó, já aproveita que você vai escrever agora, se você lembrar que filme é esse aí, se você pegar que filme é esse, já faz o seguinte, se inscreve no canal, que ninguém quer, né? Pô. Tem conteúdo bom aqui, né? Conteúdo muito bom, né? Já aperta no like, o dedo não cai, pega o link desse episódio e de vários outros episódios e compartilha, inclusive Spotify, os episódios das temporadas anteriores estão no Spotify também, além de estar aqui no canal. Então aproveita e maratona. Tá? E vê o episódio do Ross, muito legal, um dos melhores, né? Foi show, cara, foi show, me emocionei com ele aqui também. Cara. Foi muito bacana. Foi incrível. Mas vamos lá, e aí? Então, entrei na FGV e lá dentro já fui escolhendo as trilhas de mercado financeiro. Então, eu acabei terminando com Corporate Finance e mercados financeiros, era o nome das trilhas que tinham. E que estão até no meu diploma e tudo. E aí eu achei que era esse o caminho, né? Então, beleza, vou entrar, vou para o mercado financeiro e tranquilo. Acontece o seguinte, o mercado financeiro que você aprende numa grande faculdade, assim, é o mercado financeiro corporativo, para você ser, eventualmente, um dia, um diretor financeiro, né? Começar, claro, lá de baixo, estagiário. Sim. Mas eu digo, para você mirar um dia, ser analista CEO de alguma coisa, Perfeito. ser diretor financeiro de, sei lá, do Pão de Açúcar, ou você ser trader de um banco, que é outro mundo, completamente diferente do que a gente faz, é outra coisa. Então eu estudava muita teoria para grandes carteiras, né, diversificação de carteiras, muito de saúde, de capital de empresa, coisas assim, análise de balanço. E fui indo nessa. Acontece que o primeiro estágio que eu arrumei, o segundo estágio foi numa corretora da Bolsa. Me ligaram, eu apliquei lá para acho que foi no CIE, alguma coisa legal, assim. Cara. E um dia me ligou uns caras de uma corretora chamada Termo. Os caras falaram, a gente aqui... Isso que ano que era mais ou menos? Isso era 98. 98. 98, grandes crises mundiais, assim, parecido com o que a gente está vivendo agora. Grandes crises na bolsa, porrada para cima, para baixo, dólar explodindo. O dólar explodiu na época de 0,98 para 2,10. 0,98 não, 0,90 para 2,10. Para 2,10. Ou 1,90 para 2,10, agora não vou lembrar, acho que foi 1,90 para 2,10. Cenário bem parecido com o atual, né? Cara? Legal. Preciso lembrar se foi de 0,90 para 1,10 ou enfim. Deu uma porrada para cima. Tá. É uma porradinha dessa, assim, Tá. né? Eram 30 ou 40 pontinhos, quebrou algumas empresas nessa. Né? Quebrou ali Marca, Fonte Sindan, chamaram Armínio Fraga para resolver. Então isso tudo estava muito no noticiário ali. E essa corretora me chamou, era uma corretora que operava BMF, para ser operador de café. Legal. Bem legal, para operar commodities. Aí para operar diretamente no pregão, não no pregão. O cara do pregão ficava com o telefone, você lembra, né, da imagem? Ficava com o telefone berrando. Eu era o cara do outro lado do telefone, né, que dava as ordens para eles apregoarem lá embaixo. Legal. Então eu era operador de mesa, passava o dia ligado no pregão, pegava a ordem de cliente numa orelha e passava a ordem para o outro. Né? Então você não ficava gritando? A gente dava uns berros lá dentro. A gente dava uns berros porque tinha muito de mercado de balcão dentro da corretora, né? Porque tinha pouca liquidez, a BMF, café nessa época. E a gente fazia também café em Nova York.
Então fazia arbitragem, né? Vendia um, legal, comprava cara. outro. E aí você tinha que fechar com os caras da mesa, né? Sim. Que é onde estava a liquidez, tinha muito mais liquidez na gente ali, então ali virava uma roda às vezes. Uhum. E o que você mais aprendeu nessa época, cara? Ah, cara, eu aprendi tudo, eu apaixonei por bolsa, assim, de um jeito que... Ali realmente firmou a paixão. Putz, era demais aquilo, né? Imagina, tinha, sei lá, 20 anos, ou 22, sei lá quantos Que anos eu tinha. legal, cara. Vendo aquilo tudo, aqueles números subindo, descendo, e não era muito tela, era ouvido. Sim. A gente tinha um CMA lá na época, mas era uma tela daquela bem caixotão, assim, compartilhada para a mesa. Uma de cada lado, na verdade. Tinha um terminal Reuters, mas assim, não era que eu tinha o meu, você tinha o seu. Não, a gente tinha um aqui compartilhado, entendeu? E essencialmente a gente escutava as coisas, a gente lia jornal, lia relatório do tempo, falava muito com o cliente. E eu gostei daquele ambiente dinâmico, assim, né? Bacana, cara. E adivinha, zero do que eu tinha aprendido na faculdade, mas zero. Imagina zero. E isso me preocupava um pouco. Porque eu falava, mas será? Será? Falei, Será que vale a pena tudo isso? O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, porque o que me incomodava foi aprender, alguns anos depois, com mais maturidade, eu fui entender. Eu não estava numa área financeira, que é o que eu estudava na faculdade. Na faculdade eu aprendi a fazer um monte de conta, um monte de... Né, Markowitz e não sei o que, econometria, e um monte de conta para chegar no sei lá, no custo balanço, de capital ideal, e coisas assim. WACC, entendedores entenderão. E puta conta, cara. E lá não, cara. Lá eu chegava, conversava com os caras, tirava a ordem e botava a ordem no pregão e executava, e tinha um monte de manha, né, para executar, e tinha... Às vezes eu ficava com três telefones, né? 2 com o cliente e 1 com o pregão. E você aprende umas coisas assim, tipo, Sim. Fica passando a parte do ouvido, né? Você fica fazendo assim, é uma coisa meio frenética, e a mão solta para anotar. Às vezes a mão esquerda, que é o que dá, né, para fazer isso. E aí aí Ou fez seja, a você boleta. aprendeu a escrever com as duas mãos. Aprendi pelo menos a preencher a boleta ali, aí colocar no negócio que grampeia lá, que esqueci o nome. Ele dava uma carimbada, assim, com o horário. E aquilo era muito bom, eu me sentia muito bem fazendo aquilo. Mas não tinha nada a ver com o que eu aprendia. E eu falava, mas eu estou no mercado financeiro. E depois eu entendi que aquilo é uma área comercial. Eu, como operador de mesa, ali, numa corretora, o que eu tinha era que intermediar as ordens dos clientes. Eles sim tinham que fazer conta. Exato. Que eram os traders. Eu era um broker, um corretor. Era mais comercial. Era comercial, então eu tinha que ter relacionamento com o cliente, tinha que falar com o cliente todo dia, tirar as ordens, passar as ordens, executar a ordem direitinho. Não tinha essa moleza aí de terminal que a gente tem hoje em dia, né? Putz. Corretor não era que nem a XP. Não era... Exato. Né, não era uma coisa que funcionava assim, você dependia do seu operador, era um humano falando com você. A tecnologia deixou tudo muito mais próximo, né, cara? Muito mais, né? Hoje é muito mais fácil o acesso é muito mais fácil, tanto que antes eram grandes investidores. Os meus clientes tinha um ou outro ali que não era tanto, mas a grande maioria era gente muito grande, gente não, né? Empresas muito grandes, exportando café, importando café solúvel, sei lá. A barra de preparação era mais alta, né? Hoje a gente tem um cenário contrário, né? A entrada, a barra de preparação é mais baixa. Né? Bem mais baixa, né? Com pouco capital, com zero de conhecimento. Não tem barreira de entrada, né? Exato. Então mais gente entra. Antes e aí entra educacional, né? Aí hoje em dia tem educacional. Na época não tinha, que foi o meu problema. Daqui a pouco a gente chega nessa aí. Mas era isso, era uma área comercial e eu adorava aquilo. Eu gostava demais de participar, só de fazer parte do mercado financeiro. Acho que muita gente que está assistindo aqui sente isso. Você quer participar, você apaixona pelo mercado financeiro de alguma maneira, você quer participar. Mas me preocupava porque eu não tinha nada a ver com o que eu tinha na faculdade. Na faculdade era para eu ser um executivo ou um trader de grandes instituições, né, que é outro bicho. Sim.
E aí fui indo, inclusive a minha carteira de trabalho está como BMF, porque a BMF me contratou e me colocou numa corretora. Ah, que Nessa bacana, época tinha um cara. programa de incentivo e tal, então eu era, na verdade, funcionário da BMF, que estava alocado na corretora Termo, que depois virou não me lembro qual que ela virou depois, mas a Termo fechou já, né? Sim. E aí depois saí de lá, fui para outras corretoras, montei uma mesa de commodities numa corretora grande. Mas sempre na mesma função. Sempre na mesma função, como operador. Operador. Esse grilo que eu tinha de que eu estava fazendo a coisa errada, porque eu estava aprendendo, esse grilo ficou um tempo, Tá. assim, eu falei, isso está errado, não é possível. E outra, os traders de banco, eles sempre menosprezaram os corretores, né, os brokers. Então, e tinha muito trader de banco na GV. E aí eu sempre ficava assim, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não devia sair disso? Mas eu gostava tanto, cara. Uhum. Eu amava a bolsa. E no banco é diferente, não é a mesma coisa. Mas eu ficava com isso na cabeça, até que pintou um trabalho fora do mercado, que durou pouco tempo, que foi na vice-presidência da TAM, na parte de compra de avião. Que legal. Eu me formei e fui fazer isso. Mas, cara, aí você já estava formado. Eu já estava formado. Aí, então, enquanto eu estava na faculdade, eu já virei operador. Primeiro eu fui de estagiário, mas fui promovido por causa dessa crise cambial, faltou orelha, os caras falaram, o alemão aqui funciona bem, bota ele de operador aí, pum. Ganhei um aumento. Bacana. Ficou mais feliz ainda? Eu fiquei pilhadaço, eu faria de graça aquilo. Eu amava mesmo, cara, que legal operar. Isso aí. E eu acho que eu fazia bem. E por isso você se destacava, né, cara? Eu me destacava, fui subindo, né? Depois tive essa experiência aí na TAM, mas durou pouco tempo, eu não aguentava o ritmo. Uma vez que você entrou no mercado, é muito difícil você sair. Era uma boa oportunidade, né, na TAM. Mas o ritmo era muito devagar para o que eu estava acostumado. Eu ficava, eu quero fazer coisa e tal, meio inquieto. Aí saí da TAM e fui para outra corretora, e aí eu já fui numa outra situação. Fui como gerente dessa outra corretora, uma corretora grande. Montei a mesa de commodities que não tinha. Tá. Era uma corretora internacional, na época era a maior corretora do país. Me mandaram para Nova York várias vezes para montar essa mesa. Aí foi sua primeira experiência internacional, profissional? Profissional foi. Legal. E aí, eu gostei muito também de fazer isso. Só que um dos clientes operava na pessoa física, nessa corretora que eu era gerente, e fazia grandes quantias, cara. Mas grandes. E eu já tinha visto alguns clientes da outra corretora também, eu falava, pô... Pessoa física. Pessoa física, Eu falei, mas que esse... É muito. O que esse cara faz, né? É muito. Os caras ganham... Se não é todo dia, toda semana, o cara tá ali ganhando muito. Eu falei, porra. E assim, eu vendo que não é informação privilegiada, não é nada disso. É competência. Competência. O cara saiu eram mesas, né, de operação. Cada mesa fazia um ativo, assim, né? Aí saía da minha mesa lá de commodities, que o cara operava açúcar e café, e aí eu operava milho e boi um pouquinho. Aí ele saía, ia para o FRA, aí ia para o DI, ia para o índice, ia para o dólar, e o cara ganhando e eu vendo lá. E eu falando, que coisa louca, né? E outros ganhavam também, mas esse em especial acabou ficando mais próximo, assim. Você chegou a conhecer o cara? Não, eu conhecia todos os clientes. Nessa época a gente era muito próximo dos clientes. Mas então não era só de ver o resultado, você tinha um contato? Tinha o contato e Boa. Teve uma certa amizade, assim, né? Não amizade, mas uma empatia. Era um trabalho comercial, né, cara? Exato. Fazia parte, né? As corretoras pagavam, né, pra gente ir almoçar em bons restaurantes e tal. Era parte legal, era essa também. Legal. E aí eu fiquei fascinado por essa história. E nessa época eu li Os Mercadores da Noite, do Ivan Santana. Fui enfiando mais besteira na minha... Nada contra o que o Ivan Santana escreveu. É que aquilo é uma ficção. Sim. Que era um super trader que ele fazia, ele operava o petróleo, ele tinha um inimigo. E aí... É uma história muito legal. É igual uma criança que vê Marvel, né? Mais ou menos isso, assim. Só que eu já era um adulto jovem, assim. Os Mercadores da Noite, muito legal.
Li também o Reminiscences of a Stock Operator, lá do Jesse Livermore, né? Leu em inglês? Li em inglês, não tinha em português. Essa época você já falava inglês? Já falava porque eu estava fazendo a mesa, mas eu não falava tão bem, assim, né? Tá. Mas eu já tinha alguma prática, né? De inglês, porque por causa da mesa de operações, das arbitragens que a gente fazia. E a GV teve muita coisa em inglês, muito livro em inglês. Então, eu comecei a ler alguns livros que eu acho que me influenciaram bastante nessa época também. Boa. Me influenciaram a querer ser eu não vou nem falar trader, porque na minha cabeça trader sempre foi o cara do banco, o cara institucional. Me influenciou a ser um especulador. Legal. E a bolsa, eu fiz muitos cursos, como eu era de corretora, a bolsa investia muito nos operadores de mesa, assim, pensando no futuro. Então ela tinha cursos fantásticos, assim, mas muito bons, cursos de 6 meses todo dia, tipo uma faculdade da bolsa. Uhum. E eu fiz 2 na BMF, fiz um na Bovespa, que chamava Formação de Operadores. Era um baita de um curso, assim. E lá eles reforçavam quase que todo dia, o especulador é muito bem-vindo, especulador não é uma palavra ruim. Ele é que dá liquidez para o mercado. Sem o especulador, a gente não consegue fazer com que o hedger, que é quem busca proteção na bolsa, não consegue dar uma contrapartida para ele. O especulador absorve o risco do mercado. E, sei lá, esses anos iniciais de escutar muito disso, especulador, ler essas obras e algumas outras, me fizeram e ver na prática os caras operando. Acho que isso foi o mais forte, né? Foi muito forte, cara, porque eu ficava babando com aquilo. Eu falava, mas que é isso? Era a coisa mais legal do mundo para se fazer e dava dinheiro mais do que qualquer outra coisa. Sim. Eu falava, mas como é que pode? Como é que eu faço isso aí? Né? E aí eu acabei... Olha que legal a pergunta que você fez. Como é que eu faço isso daí? Né? Ou seja, você sempre na perspectiva de, cara, como que eu posso me desenvolver para ter tal resultado? E não abrir o precedente para nenhum outro tipo de pensamento. Ah, cara, mas será? Não, cara, não é dúvida, não. Eu estou vendo. E como que eu faço? Como que eu faço? Tem um jeito de fazer isso aí que esses caras estão fazendo. Eu quero fazer também. Eu quero descobrir como. Mas eu me lembro que aí eu comecei uma vez que a sua cabeça está focada em alguma coisa, você começa a perceber coisas que você não percebia. Então eu comecei a ter contato com outros especuladores e almoçar e ter ideias e tal. E eu percebia que uma coisa era muito interessante. Os caras eram muito bons de fazer conta de cabeça. Feirante também se você pensar, que é muito do que a gente faz, né? O que a gente faz é uma grande feira, de comprar, vender. E os caras faziam conta de cabeça de um jeito que eu falava, eu nunca vou conseguir fazer desse jeito. Hoje eu não sei se eu sou no nível dos caras, mas hoje eu faço. Bem melhor do que eu fazia. Mas eu lembro que na época o raciocínio deles era muito rápido para isso. E sempre uns caras muito extrovertidos, muito, sei lá, aquilo tudo me fascinava, assim. Legal. E aí eu falei, agora eu quero fazer isso. Eu falei, bom, eu já tenho uma experiência, eu tinha uns 4, 5 anos de corretora e achei que aquilo era suficiente, sem me atentar ao fato do que eu tinha acabado de falar. A área que eu estava era comercial. Então eu falava, bom, eu já tenho a tela, né? Porque eu ficava o dia inteiro sentado, né, dando ordem e tal, e ouvindo a cotação, e depois eu comecei a ver a cotação, as coisas foram avançando. E eu falo, eu sei para onde está indo isso. Cara, você pegou essa transição, né? Peguei a transição, eu comecei a ver os gráficos, cada um começou a ter uma tela. Que legal, eu peguei a transição toda, do pregão Viva Voz para o eletrônico, inteirinha. E aí eu falei, poxa, eu estou vendo o gráfico aqui, eu sei que vai subir, ele subia. Agora vai cair, ele caía. Eu falei, pô... Estou vendo sentido nisso. Estou vendo sentido, o cara ganha um monte aqui, eu vou fazer isso. Enfim, chutei o balde. Fiz o tal do salto da fé, que todo mundo fala, e me ferrei, lógico, né? Tomou aquele chacoalhão. Deixei de ser CLT, tinha ticket, que eu sempre falo do ticket, que eu sinto saudade do ticket. Tinha aquele salário todo mês ali e tomei a chacoalhada. Primeiro que era tudo muito grande, né? Eu fui operar dólar grande, dólar e índice, mas era mais o dólar.
Primeiro que era muito grande, não tinha gerenciamento de risco nenhum. Sim. Eu não sabia o que era realmente ser um trader. Eu queria ser um trader. E eu achava que, né, eu olhava o gráfico, ele subia quando eu achava que ia subir, caía quando eu achava que ia cair. Então, agora você transformar isso em dinheiro é outra história, Exato. cara. Porque entra aqui, ó. E esse eu acho que é um dos problemas do trading, né? Eu acho que todo mundo que fica na frente da tela tem uma opinião. E de alguma maneira, se você ficar olhando a tela, você vai acertar, não sei que fenômeno é esse. Todo mundo tem uma opinião mais ou menos certa para onde o mercado vai. Sim. Acontece que tem mais coisas envolvidas, né? Você, por exemplo, não pode deixar uma oscilação muito grande contra você que a corretora vai te zerar. Dependendo da exposição que Dependendo você da tá. exposição, mesmo naquela época, né? O risco, ele era, o pessoal do risco era geralmente um cara, dois. Entendi. Ficavam olhando os clientes, a posição dos clientes, uma coisa meio manual. E mandava zerar, ligava pro pregão e falava, ó, zera esse cara aqui. E, Caraca. então você, o trading é muito mais complexo do que só olhar, vai subir, vai cair. Né? Você precisa saber, né, essa parte, a direção que vai, mas tem muito mais coisa envolvida. São várias habilidades, né? São várias habilidades, inclusive o emocional. Sim. E eu não sabia que era tanta coisa assim. Eu achava que era só o que eu já tinha. Tenho 4 anos de experiência. Agora eu sou. Mas não era. Eu tinha experiência em pegar a ordem, passar a ordem, conversar com o cliente, abrir conta. Era uma nova experiência, Era uma nova habilidade. Era um outro trabalho completamente diferente. E sabe o que eu percebo? E obviamente você como educador e um excelente professor que já vivenciou experiências tal como essa. É mais comum uma pessoa que não tem tanto êxito em uma determinada área profissional obter êxito no trading do que uma pessoa que tem êxito numa atividade profissional ter êxito no trading. Por exemplo, um médico bem-sucedido. Muitas vezes ele acha que porque ele teve sucesso como médico, ele vai ter sucesso no trading. E as questões são totalmente diferentes. Eu acho perfeito. Até porque aquilo que a gente estava falando das frustrações, essas coisas são importantes. Elas te dão disciplina, elas te dão aquele drive interno, né? Aquela coisa, aquela energia interna. A raiva te dá isso também. E você soube usar muito bem a energia da raiva. A gente vai aprendendo, né? Porque senão você não vai a lugar nenhum. Sim. Mas é isso, as coisas foram acontecendo, esse salto da fé que eu dei, não façam isso, crianças, você vai se machucar. Você sabe que você tomou esse segundo risco, momento de risco, obviamente, nas suas devidas proporções, mas você já tinha tomado numa fase da sua vida, né? Aquela fase que você, cara, vou largar a música, largar tudo e vou... Já, quando eu saí da TAM também... Foi um segundo, na verdade, esse seria um terceiro momento, assim, se for olhar para os momentos mais evidentes. Obviamente que no meio do caminho existiu as correções de tendência. Exatamente. Né? Eu acho que na esgrima eu tomava muito risco, né? Você aprende. Eu sei que é uma coisa meio... Parece uma metáfora de difícil, assim, mas na esgrima você tá competindo por você mesmo e você tem um oponente que está te atacando e também está se defendendo. Então eu acho que fica, de certa maneira, competitivo. Né? Você quer aquilo, você quer vencer, você quer ser o campeão. Isso tem total correlação com o mercado financeiro, né, total. Cara? Eu acho que essa é uma habilidade que veio, talvez, de praticar esporte, né? Qualquer esporte. Mas talvez esporte individual tenha uma parcelinha um pouco a mais disso, tênis, talvez. Né? Você vê que tanta gente no mercado financeiro que joga tênis. Né? É verdade. E você quer vencer... É diferente, você não quer acabar com o seu inimigo, não é isso. Você quer vencer, é diferente. Né? E você desenvolve uma certa disciplina e você vai indo. Né? E você cai, você perde uma competição, você quer ganhar a próxima. Você fica com muita raiva, com muita frustração, mas você, em algum momento ali, se coloca... Né? Canaliza aquilo e começa a treinar mais e vamos embora. Né? E em que momento o trading entrou assim de fato? Você, o Aranha Trader, começou a se desenvolver de fato? A me desenvolver demorou um tempo, né? Porque eu fui para uma corretora que até a XP comprou, era Interfloat, uma corretora lendária, né? Tanta gente fala.
eu fui numa época de transição da Interfloat, onde os operadores de pregão estavam vendo que aquilo ia para o brejo e estavam começando a subir para essa corretora. Essa corretora era de um ex-scalper lá do pregão, um dos mais famosos que tinha na época. E então ele tinha muita amizade lá e ele dava oportunidade para o pessoal que tinha aquela profissão de ficar ali no pregão. Porque no pregão tinham dois profissionais, aquele que era de corretora, que era o que eu ficava ligado, que executava as ordens da corretora, e tinha os scalpers, que eram os que operavam o próprio dinheiro. Uhum. Que aí comprava, vendia sem gráfico, sem nada, né? Sem nada. Caraca. Era no ouvido. Scalper no ouvido. Scalper no ouvido. Os caras Brabo. ficavam lá, brabo. Os caras peitavam banco, cara. Eles tinham no máximo um gráfico de Nova York. Cotação em Nova York, não era nem gráfico. Ali no painel deles ali. Né? E aí eles davam liquidez pro mercado, eram especuladores. Especuladores. Coisa, cara, eles pegavam muito pequeno. E aí eu fui para uma corretora que era uma corretora desses caras. E para mim aquilo foi um choque enorme. Assim, porque eu vinha de algo muito técnico, que era GV, vinha de algo, tinha vindo de uma corretora muito grande, essa que eu montei a mesa, que era muito, eu tinha que trabalhar de gravata, se eu chegasse com uma gravata de uma cor que não era adequada, mandava eu voltar para casa. É mesmo? Era uma coisa bem executiva, assim. Metódica. Metódica, era um lugar todo bonito e todo organizado e tal. E aí fui para essa corretora, que era outra realidade, né? Era a galera do pregão ali, que a galera extrovertida ali. Tudo solto. Coisa mais democrática que tinha. Não importava a origem do cara ali. Legal, cara. Não importava se ele era... E ali você ia vestido do jeito que você queria. Assim, eu não ia assim muito largado, mas qualquer não pessoa tinha podia, não tinha uma conduta, né? Tá. Ia, sei lá, de camisa e calça. Calça social e camisa, Legal. mas porque eu queria, assim. E Bacana. que era uma coisa que na época já era muito informal, era o tal do casual. Sim. As empresas deixavam você fazer isso só na sexta. Mas aí eu, na época, me vestia assim. E eu tinha certeza que eu ia bombar. Eu falei, peraí, FGV, né? 4, 5 anos de mercado. Fui promovido várias vezes em corretora. Operador, montei mesa. Tive contato com alguns dos maiores traders do país. Pô, fui 3 vezes campeão de esgrima. 3 vezes campeão de esgrima. Isso ajuda você a ter uma certa confiança. Exato, né? Eu cara. falei, não tem erro. Questão de meses, assim. E eu lembro que os meus amigos, quando eu chutei o balde e fui fazer, os caras acharam que eu ia ficar rico assim na hora. É mesmo? Eu também achava. Era só questão de tempo, era só começar. Tanto que eu tirei férias, fui para Fernando de Noronha, fui gastando, olha que loucura. Caraca, bicho. Isso aí vai dar certo e tal. Você tinha quantos anos aí? Tinha eu acho que eu tinha uns 26. 26, por aí, 27 talvez. Mas ali você não era casado, nada. Hein? Não, ali eu podia tomar risco. Uhum. Eu namorava sério, mas não era casado. Tá. E eu falei, é isso, agora é só questão de tempo. E eu escutava falar, né, das histórias dos caras que antes dos 30 já tinham feito milhões na bolsa e tal. Eu falei, isso aí tá no papo. E aí eu fui para essa corretora, cara. E aí eu me lembro de logo no começo, assim, eu cheguei lá, né, do alto da minha arrogância, né? E aí estava escutando o mercado, né, a gente ainda tinha o pregão, e aí eu passei a ordem para o operador. Tinha um cara que colocava a ordem no pregão pra gente. E aí eu falei assim, eu achei que ia subir, eu falei, sei lá, compra 5 do grande, ou compra 10 do grande, né, do dólar, a bola. E aí chegou um outro operador, que tinha vindo do pregão, fechado! Não deu nem tempo de eu abrir a boca, assim, o cara, fechado! E aí o cara só passou direto. Eu falei, tá bom. Aí o mercado caiu, eu fui estopar, eu falei, vende tanto, o cara, fechado! O mesmo cara. Nossa. Aí eu lembro os caras aplaudindo assim, aê, passa o cheque de uma vez, cara. Nem registra lá na bolsa, só passa o cheque para ele, aquela humilhação, né? Nossa. Você levar um fechado vendo a pessoa. Porque hoje a gente opera, toma um stop, tudo bem, é anônimo.
Agora, eu chegar, eu fazer... Se Você coloca, viu o cara que te você estopou? vê o cara e o cara ri da sua cara. Com todo mundo vendo, assim. Os caras do pregão, era aquela cultura sei lá, de quê. É muito legal a cultura dos caras, mas é uma cultura diferente da cultura da mesa de operação, né? E os caras muito mais relaxados. Uhum. Mas assim que eu cheguei na Interfold tinha pouca gente. Tinha eu, o Lombardi, o Clebão, né? Sim. O famoso Clebão, o Cipriano, e tinha mais uns 2 lá, cara, pouca gente. Aí depois veio vindo mais gente. Mas aí lá é que eu fui vendo como é que era realmente o que a gente chama hoje de traders, como é que é a cabeça desses caras. Eu comecei a aprender ali. Era uma coisa muito diferente. Estava todo mundo se adaptando, porque não tinha o pregão eletrônico, estava começando, não tinha os minis, o próprio Lombardi estava na briga ali para conseguir os minis. Eu cheguei a fazer umas apresentações que ele pediu assim para ele levar na bolsa sobre mercado internacional, os minis internacionais. Caraca, velho. Mas ele foi o cara que fez mesmo os minis pegarem, né? Não só conseguiu o contrato, que o contrato existisse, como conseguiu fazer modificações. Ele era um corretor que queria baixar a corretagem. Todos os lugares que eu trabalhava, eles queriam mais corretagem. Ele queria baixar a corretagem. Ou seja, totalmente o contra a maré. Totalmente o contrário. Ele falava, você vai matar o mercado, vocês vão matar o mercado, vocês estão loucos. Peitava todos os corretores lá. E ele tido como louco. Ele tido como louco, tipo, esse cara aí tá querendo o quê? Ele falou, não, você mata o mercado. Você não pode ter uma corretagem. Acho que começou com R$5, depois baixou para R$1 a corretagem por contrato de mini. Caraca. Sendo que o mini na época era o quê? O índice devia estar 30 mil pontos, ou menos, até 20 mil pontos. É muito. E aí enfim, aí vi tudo isso. E aí eu vi que a cabeça era diferente. Então o comportamento era diferente, eram esses caras relaxados, né? De tudo, de todos os aspectos, assim. Desprendido. Cara, tinha uns caras lá que tinham vindo assim, de origem muito humilde, mas muito humilde mesmo, assim. E tinha os caras que tinham vindo de origem aristocracia total. Sim. Não fazia diferença. Ali era a habilidade do cara de ser um bom comerciante. Trader, em inglês, é isso, um comerciante, né? Um trocador, digamos assim. Alguém. Especulador. É um especulador, né? E é isso que eles faziam. Então, ali não importava a sua origem, não importava se tinha diploma universitário, a maioria ali nem tinha. Importava a sua habilidade, o seu raciocínio rápido, a sua percepção de mercado e se você sabia fazer dinheiro ou não. O mercado não aceita, não adiantava eu chegar lá, o meu diploma da GV, né? Isso para o mercado não faz diferença nenhuma. Então eu comecei a perceber que o que eu tinha aprendido até então, eu ia ter que, eu não digo desaprender, mas eu ia ter que aprender uma nova coisa, porque o que eu tinha aprendido era para outra frente. Sim. Era para ir para a empresa. Corporativo. Então eu ia ter que aprender agora, dedo no olho, entendeu? Agora é guerrilha, cara. Exatamente. Entendeu? Agora não é montar posição durante uma semana, que é o que uma grande corporação iria fazer. Agora é ganhar aos pouquinhos, devagar e sempre. Se perder, cai fora. Desconforto. Eles falavam essas coisas. Está desconfortável, cai fora. Perder um pouquinho, cai fora. Perde pouco e ganha muito. Coisas que eu não escutava falar. Eu escutava falar montar posição. Montar posição é uma coisa quase que ilimitada, né? Dependendo da instituição, eles fazem preço médio, eles fazem coisas diferentes. Stop, por exemplo. O stop dos caras é o especulador, né? E esses caras, né, e os especuladores ali, o pessoal que veio, que operava o próprio capital, eles faziam muito isso, stop. Falavam muito de stop. Eu falava, mas que cato esse stop? Que negócio é esse? E como é que faz isso? E ninguém falava muito como é que faz, não. Era meio que você tinha que aprender. Você tinha que observar, tinha que ser um bom observador. Ou seja, ninguém ensinava as suas próprias táticas de guerra. Não, né? Você tinha uma certa irmandade ali, né? Especialmente entre o pessoal que conviveu, os caras conviveram décadas ali juntos. Mas
mas cada um no seu quadrado ali. Tinha que conquistar seu espaço. Tinha que conquistar seu espaço, você tinha que ser bom, senão você caía fora. Exato. Não tinha jeito. Né? E eu nessa época cometi um grande erro, que foi o de acreditar em educadores ruins. Então tinha poucas opções, e eu comecei a estudar o que tinha disponível, e eu fui especialmente no que eu achei que era mais legal, que era mais divertido. Né? Afinal, era só questão de tempo para eu ficar rico, e com aquela técnica que uma médiazinha cruzava para cá, para lá, ou aquelas coisas assim, não ia demorar, né? E era um jeito que eu falava, isso aqui é possível. Tá. Acontece que anos depois eu aprendi o seguinte: se você tem uma coisa muito simples para operar, muito simples no sentido de uma coisa que qualquer um vê muito fácil, ninguém vai entrar do outro lado, e que funciona, ninguém vai entrar do outro lado da operação. Porque se aquilo funciona, por que vai ter um trouxa que vai entrar do outro lado? Né? Ou seja, seria impossível você fazer algo assim. Então, com o tempo eu percebi que o trade ele pode ser simples, mas ele precisa ser assim, estratégico, bem avaliado, a sua capacidade de avaliação... De analisar um contexto. De analisar um contexto, exatamente isso. E não simplesmente um cruzamento de algum indicador, de alguma coisa. É a diferença entre ler uma notícia pela headline e ler a notícia como um todo. Perfeito. Né? E de ler uma notícia pela headline e querer interpretar que vai subir ou que vai cair. Quantas vezes a gente não vê uma notícia aparentemente altista e o mercado despenca e vice-versa, né? E nessa época eu cometi esse erro. Eu estava ali cercado de bons especuladores e resolvi acreditar em maus educadores. Também não tinha muita opção. Hoje em dia tem muito mais gente falando disso. Na época não tinha. Né? A própria internet não era tão desenvolvida. E aí eu perdi muito tempo nisso. Mas muito tempo mesmo aprendendo técnicas fáceis e erradas. E aí... Então, eu tive essa experiência de estar ali entre os especuladores, isso me ajudou a ver que era um outro mundo, mas eu acho que eu desperdicei essa chance de ter sido mais ligado lá, escutar mais os caras que estavam lá. Mas é que aquilo era tão outro mundo para mim que eu acabei dando mais ouvidos para quem parecia mais legal, para quem parecia mais interessante. Para quem era mais sedutor, digamos assim, né? Para quem tinha uma proposta mais sedutora, que era uma e talvez coisa mais fácil. Muito mais fácil. Só que não tinha proposta nenhuma. Então eu só perdi tempo, perdi muito tempo. E aí... Eu acho que isso ainda acontece hoje em dia. Claro que acontece, muito. Mas pelo menos hoje você também tem, em contrapartida, bons educadores. Sim. Naquela época era muito difícil de você achar... Você tem mais opção para comparar. Tem mais opção e você tem gente boa. Você tem muita... Aquele evento lá que eu fiz esse ano, né, que veio o Al Brooks, que você foi um dos palestrantes. Todo mundo que estava no palco ali era muito bom. Sim. Né, assim, bons educadores. A gente consegue avaliar a qualidade da árvore pela qualidade do fruto, né, cara? Então, hoje tem como comparar alunos, melhor, né? Exatamente. Mas na época não tinha. Ninguém queria ser não tinha wannabes. Ninguém queria ser trader. Trader era uma coisa, ninguém nem tinha escutado falar disso, assim, que é isso e tal, era uma coisa muito específica. E aí, bom, escutando más influências, eu perdi muitos anos, perdi uns 6 anos. Caraca. Só que aí o que aconteceu? Desespero foi batendo, porque, de novo, eu tinha tudo para dar certo ali, né? Tinha um bom diploma, tinha experiência, tinha largado bons trabalhos, e eu acho que isso talvez tenha dado uma pressão maior, porque, olha só, eu era formado em finanças, pode-se dizer. Tinha experiência de corretora e não dava certo. Pô, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí eu via os caras que saíam, sei lá, da onde e estavam muito melhores do que eu. Aquilo tinha uma série de coisas, tinha uma humilhação ali, né, comigo mesmo, tinha uma sensação assim de estar perdendo tempo. Eu também via meus amigos da faculdade se dando muito bem, mas muito bem mesmo, os caras ganhando muito bem, tocando a vida, e minha vida no pause.
E eu esperando lá e nada acontecia. E ano após ano, cada hora eu tinha uma técnica diferente que eu testava, aí não dava certo, voltava para o zero, aí começava a dar certo, aí um dia entregava tudo, aquela coisa toda. Sim. Que se fala muito hoje em dia. Mas Os na picos época, e vales, né? Isso. E as pessoas que eu convivia falavam, nossa, o que aconteceu com o Felipe? O que é isso? Ele tá louco? Tá viciado? Mas na minha cabeça era o seguinte, eu já vi que isso é possível, eu quero fazer isso, e se não der certo, não tem problema, eu mudo para uma praia em algum lugar, vou vender coco e vou ser feliz com isso, mas pelo menos eu vou tentar. E aí o meu padrão de vida despencou, cara. Foi lá para baixo, assim, porque eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava. Você teve que se adaptar? Eu não trabalhava, porque eu achava que eu era trader, mas eu não era trader, eu era alguém ali participando do mercado, mas que não tinha de fato conhecimento para aquilo, eu tinha conhecimento para outras coisas. Então, se eu fosse talvez trabalhar numa instituição financeira, estava tudo certo. Se eu fosse ser, enfim, outra figura aí do mercado financeiro que não trader, talvez desse certo. Mas ali as coisas não estavam rolando. E eu não tinha com quem conversar, eu não conhecia outras pessoas que estavam em situação similar, né? E meus amigos avançando, mas eu insisti. Você ficou solitário, né, cara? Totalmente solitário. Nessa época, sim. Sim. E você fica... A vida para, né? Você não tem dinheiro para fazer nada. Sim. A vida para, você fica esperando alguma coisa acontecer. Até que... Taranã, anos depois, já desesperado assim, né? eu voltava para corretoras, tirava uma grana e saía de novo, chutava o balde de novo. Eu fiz isso umas 3 vezes. Aí eu comecei a operar Nova York, açúcar. Ganhava uma grana, e pagava bem nessa época. Commodity, né, cara? Operava muita commodity. Era uma especialização, digamos assim, que eu peguei. Era pouca gente que sabia fazer. E, modéstia à parte, eu era um bom operador. Então, os donos das corretoras me conheciam. Legal. E aí, sempre que tinha uma vaga, os caras ofereciam. Daí, sempre que eu estava muito sem grana... Bora. Ficava lá um ano e pouco. E depois chutava o balde de novo. Quer dizer, era um comportamento que se repetia e que talvez eu fosse repetir isso por muito tempo ainda, né? E aí fiquei lá e, de novo, maus educadores, eu não achava bons livros, não achava nada. Até que eu numa dessas, conheci um gringo que aparentemente era um bom operador. Ele viajava o mundo, segundo ele, tinha umas telas da Apple, era caro na época, assim. E aí ele me mostrava, olha, estou operando tal coisa. O cara morava na Austrália, ele era um europeu. E eu falei, o que você opera? E, né, cara, me ajuda, né, pelo amor de Deus, ajuda aí. Me ajuda a entender isso aí, cara. E aí o cara falou, cara, eu opero price action. Eu falei, Que ano que era isso? Isso era 2009. 2009. Nesse meio aí aconteceu muita coisa, mas assim, desenvolvimento mesmo no trading, nada. E se você deixar, aí eu concordo até com as pesquisas que saíram, se você deixar, você não melhora. O trading não é uma coisa que todo dia você vai e necessariamente você está melhor no dia seguinte. Você só vai estar melhor se você estiver num caminho, se você tem uma técnica e que você está melhorando a sua técnica todo dia. Agora, se você vai vim aqui operar hoje, abriu a tela. Pulando de galho em galho. Você está sempre no zero. Eu costumo dizer que consistência de resultados requer consistência de ações. Ou seja, fazer a mesma coisa, obviamente, sem ser insistente, sendo persistente, o resultado vai aparecendo. Vai, porque você vai vendo as variações daquela mesma coisa. Exato. Né? Só que eu não tinha uma coisa que valesse a pena. Eu não tinha a coisa que valia a pena eu estar ali todo dia. Eu tinha um método. Eu não tinha um método. Eu achava que eu tinha, porque eu estudava essas porcarias e achava que eu tinha. Mas você estava todo momento mudando porque você não achou nada que fazia sentido. sentido. Toda hora. Eu estudava, passava 6 meses, eu via que aquilo era uma porcaria e largava. Aí ia lá e pegava outro. Aí via que era uma porcaria e largava. Eu ia lá e pegava outro. E não saía do lugar. E aí esse cara falou que operava price action. E eu fui procurar price action. Mas ele não estava falando do price action do Al Brooks. Ele estava falando... price action nessa época era um termo comum na Ásia, Oceania.
Essencialmente era o gráfico sem indicadores. Tá. E aí, procurando price action, por acaso eu me deparei com um autor desconhecido chamado Al Brooks, que tinha acabado de lançar um livro. Acabado de lançar o livro. Desconhecido. E que não tinha nada a ver com o que esse cara operava, na verdade. Tá? E esse cara, depois eu vim a descobrir que era uma fraude. Assim. Ah, é? E aí, esse cara que eu tô falando é o cara que me falou, Sim, né? sim. E aí o que acontece? O austríaco, né? O austríaco. Não era austríaco, era lituânio. Estou tentando lembrar. Esloveno. Eslovênio. Tá. E aí, bom, não sei se era uma fraude, mas me pareceu depois. Sim. Mas aí, procurando o termo price action, eu caí em outro price action que não tinha nada a ver, um movimento que estava começando, que era o Al Brooks como autor. Tá. Que também não estava nem aí, ele escreveu um livro. Se eu não me engano, ele me falou uma vez que escreveu em 40 dias. Eu nunca mais achei isso, então acho que ele realmente me falou. Eu preciso perguntar para ele, mas eu acho que ele escreveu esse primeiro livro, que é o Barra Barra. Tinha escrito em 40 dias, era um autor desconhecido, mas eu comecei a ler e falei, cara... Fez sentido. Fez sentido isso aqui, porque eu ao longo dessas trocas de metodologia, tinha algumas coisas que eu sentia que faltavam. Por exemplo, conseguir avaliar, sei lá, uma época, por exemplo, resolvi operar ombro, cabeça, ombro. Oco, ocói, não sei o quê. E falhava muito. Né? Normal, é um sim, padrão sim. Que falha, você tem que saber operar A ele. localização certa. É um bom padrão, mas ele falha muito. E aí eu sentia que faltava alguma coisa de conseguir avaliar a força daquele rompimento, por exemplo. Boa. E esse autor tocou nesse assunto, já nas primeiras páginas. Eu falei, isso é uma das coisas que eu tinha na cabeça e parece que tem a ver. Ele não tocou no assunto ombro, cabeça, ombro, ele tocou no assunto rompimento de qualquer coisa. De qualquer estrutura. De qualquer estrutura. E aí eu comecei a ler, eu falei, olha, é a primeira vez que eu vejo um cara que é operador escrevendo alguma coisa. Porque eu já tinha tido contato com os operadores, eu via que batia. Né? Esse cara tem vivência de mercado, ele não é só... Ele não criou uma teoria assim, e mais uma e colocou. E aí eu fiquei apaixonado, né? A Amazon deixava ler pequenos trechos, e aí a minha irmã estava vindo dos Estados Unidos bem ali na mesma semana e trouxe o livro. Não tinha Kindle na época, nada disso, né? Tipo, tinha Kindle, já. Mas eu não sei se esse livro tinha no Kindle. Eu tinha ele capa dura. Tinha. E aí, cara... Ela trouxe, aí ela trouxe, aí eu li, reli, li de novo, e reli de novo, e tananá, e li tudo. Só que era um livro, na minha opinião, faltava coisa nele, né? Era um livro muito bom, que me fez minha cabeça explodir, enxergar o mercado de outra maneira, mas faltavam algumas coisas. E eu acho que o autor percebeu isso também, porque ele pegou esse mesmo livro e ele abriu em 3 volumes maiores, bem maiores, sei lá quanto, 600, 700 páginas cada um. Faz sentido ele ter escrito em 40 dias, então. Faz sentido. E aí depois, só que ele não era exatamente um autor, ele escrevia uns artigos lá para Futures Magazine. Ele executou, né, cara? Ele executou. Exatamente. Ele executou uma ideia que estava na cabeça dele. Estava na cabeça, alguns traders que ficavam com ele em chat falavam, esse cara é muito bom, por que você não escreve, não sei o que, alguém apresentou ele para a Wiley e ele virou um autor, mas ele não estava muito aí em ser autor, não está até hoje. Bom, esse cara explodiu, é o Al Brooks, né? Eu descobri recentemente que das pessoas que têm contato, assim, pelo menos até onde eu vi, eu sou o segundo mais velho da comunidade, assim. Legal, cara. Tinha um cara que começou em abril ou maio, logo que ele lançou, e eu comecei em novembro a ler, novembro ou dezembro, a ler, de 2009, né, do ano que ele lançou o livro, e fiquei até hoje. E ele explodiu como autor, e mudou completamente, cara, minha vida, eu posso dizer. E assim, eu me apegava àquilo, cara. Estamos falando de 15 anos. Estamos falando de 2009. Aquilo mudou. Eu posso dizer que é ali que eu comecei a ser trader mesmo. Porque antes disso, eu era outras coisas. Né? Fui broker muitos anos, acho que fiz bem minha parte como broker. Fui não sei nem como classificar, porque
dá nem para dizer que eu era eu era um trader amador, talvez, mas que as coisas não iam, né? Depois eu descobri que faltava muita coisa. Todas essas metodologias que eu estudei antes e que não davam certo, como o Al Brooks fala muito de contexto, eu comecei a entender em que contexto cada uma dessas metodologias daria certo. Então eu não precisava mais delas, porque agora eu sabia ler o contexto, então eu não precisava mais daquilo. E aí eu comecei a entender o seguinte, realmente tal coisa funciona, desde que você saiba ler o contexto. Mas uma vez que você sabe ler o contexto, né, uma tendência, por exemplo, é só operar do lado da tendência, não operar contra a tendência. Coisas simples que a gente fala no dia a dia, mas são difíceis de executar. É difícil você realmente diagnosticar uma tendência. Então, antes, como é que eu diagnosticava a tendência? Com coisas simples demais. E aí eu comecei a aprender, não coisas complexas, mas sei lá, é como se eu tivesse sido alfabetizado. Exato, cara. Aranha, eu tenho a seguinte percepção, eu até falo isso direto para os meus alunos. E eu acredito, cara, que o trader, para ele se tornar bem sucedido, ele tem que aprender a interpretar a história que o gráfico está contando. Não é isso? É isso mesmo. É uma interpretação de história, né, cara? O contexto é uma história. E você começa a ver, assim, você já viu aquelas figuras que alguém chega e fala, tem um pato aí no meio? E aí você olha e você fala, nossa, tem tudo menos um pato aqui. E aí quando alguém te aponta o pato no meio da história, do desenho, você fala, agora eu tô vendo o pato. E aí você olha para aquilo e você não consegue parar de ver o pato agora. Agora você consegue focar naquela pintura, naquele desenho, de um jeito que agora você enxerga o que você tem que enxergar. E eu acho que isso fez muita diferença para mim. Sim. Você ficou muito bom de fazer isso, né, cara? Você ficou muito bom de fazer isso. Eu me dediquei demais, cara. Mas demais mesmo. Era dia e noite operando só isso, engolindo aquilo. Era uma coisa assim, uma luta pela vida, né? Sim. Literal, né, cara? Literal. Você tava reacendendo. Exatamente. Eu tava ali no fundo do poço, tava morando mal pra burro, assim, mas feliz. A minha vida não ficou... como eu nunca me apeguei muito às coisas, mesmo nesses períodos financeiramente ruins, a minha vida não ficou tão ruim. Ela ficou parada. O que é ruim. Ficou menos boa. Mas assim, eu acho que é tudo uma maneira como você encara. Sim. Como eu tinha um objetivo, cara, eu sempre tive alguma coisa porque acordar de manhã, né? Eu acordava de manhã cara, é hoje que eu vou... Que legal isso, hein? Né, eu vou aprender tal coisa, né, é hoje que eu vou dar um passo a mais para ser um bom trader. Aí ia lá, jogavam o balde de água fria em mim, e tudo bem, vamos lá. Mas o objetivo estava ali. O objetivo estava lá, eu tinha uma meta traçada, então eu tinha por que acordar. Você tinha uma cenoura na frente e outra atrás. Atrás, eu tava vindo mais atrás da cenoura, viu, cara? E aí era isso. Legal, cara. Deixa eu te perguntar aqui, já que a gente está falando de histórias aí e tudo mais, conta para nós uma história marcante sua no trading, de um dia ruim. E o que você aprendeu com isso? Vamos lá. Eu tive vários dias ruins, né? Mas uma eu cheguei a contar até num seminário seu. Então eu vou falar aqui que não é o mesmo público. Eu operava opção de Petrobras, sei lá quando que era isso, 2007, não sei. Eu sei que eu estava operando bem, até por alguns pregões e tal, e de repente veio um pregão que eu operei mal ou deu algum movimento muito forte e eu quebrei a conta ali. Tá. E já era, sei lá, a segunda ou terceira vez, assim, já tá naquele ponto que você já tá neurótico, assim, né? E aí a raiva vem cara, à tona. Aí eu me lembro que eu arranquei a roupa, assim, joguei, fui correndo. Assim que eu fechei a operação, né, que eu estopei, assim, eu falei, meu Deus do céu. Ficou peladão. Fiquei completamente desorientado, assim. Aí vou tomar um banho. Aí saí, né, arranquei a roupa, fui pro chuveiro e fiquei lá, assim, tipo... Posição fetal. É quase isso, assim. Tipo, caralho, mas uma sensação muito ruim, cara. Muito ruim, assim, porra... É difícil dizer, né? Impotência, cara. Impotência.
Só quem passou por isso sabe. Só quem passou por isso, passa tudo na sua cabeça, né? Por que eu fiz isso? Por que não dá certo? O que eu estou fazendo diferente? O que eu vou fazer diferente? O que eu faço agora? Exato. Ferrou. Tananã. Ó, você já passou por isso? Comenta aqui, compartilha aqui. E é uma sensação ruim, né, cara? É horrível, cara. É uma sensação. E o que você aprendeu ruim com isso, cara? O que você te ensinou? Me ensinou algumas coisas. Primeira coisa é sempre não voltar logo. Se você passa por uma coisa traumática dessa, é um trauma. É uma coisa que eu vou levar pro resto da vida, esses dias, assim. São dias ruins. Você diagnosticar o que você está fazendo de errado nisso, para que isso não se repita. Você não pode deixar isso se repetir, porque se você deixar, se repete. Uhum. Né? Então, eu aprendi que se logo na sequência eu quero voltar, por exemplo, no dia seguinte, cara... As chances de a repetir... chance é porque você não está no seu estado, você está desequilibrado. Você está com aquele lance de eu vou recuperar. Eu vou recuperar, você está... Revidar. Eu vou revidar, né? Você tem, sei lá, na época R$10.000 era uma coisa muito grande. Eu tinha uma conta de 10 mil, a conta zerou ou sobrou 1.000, beleza. Ah, não, vai dar. Eu estou com opções, eu vou pegar esses 1.000 e vou transformar em 10 mil. Não vai transformar, não vai. Então, eu aprendi que o jeito para eu fazer isso era o quê? Começar a tratar melhor o dinheiro. Eu lembro que eu conheci um pessoal, uns árabes comerciantes nessa época, assim, eles falaram assim, dinheiro não aceita desaforo. Uhum. Você trata ele mal, ele vai embora. E uma vez que ele foi embora, acabou. Você vai ter que arrumar outro dinheiro. E aí, um dinheiro novo. Um dinheiro novo. Aquele já foi. Aquele já foi. E não só que é uma coisa nossa do ser humano, assim. Tanto que tem lá as finanças comportamentais, né, do Kahneman. Você ter 1.000 agora, sendo que você tinha 10 mil, esses 1.000 é uma coisa que você não dá tanto valor e você está setado nos 10 mil. E você vai fazer loucura, porque você vai ter que multiplicar por 10. Agora, se eu tinha 500 e agora eu tenho 1.000, eu estou satisfeito. Eu estou calmo, provavelmente vou operar bem. Desses 1.000, provavelmente eu vou conseguir fazer 1.100, 1.200. Porque não é discrepante, né? Não é discrepante e foi um ganho. Porque na sua cabeça, na minha, na sua, na de quem tiver aí, o cara ganhou o prêmio Nobel. Sim. Né, apresentando esse tipo de coisa, que são as finanças comportamentais ali. Os 10 mil que você perdeu, para você, 10 mil é o mínimo. Exato. Que você vale, que você merece, que você tinha que ter. E você não consegue se livrar disso, né, facilmente. Assim. Sim, é um baita de um trabalho de mudança de percepção. Você precisa fazer um trabalho, precisa mudar a percepção, coisas precisam acontecer, como, por exemplo, você ganhar 10 mil de novo de outra maneira. Né? Não vai tentar no trade fazer isso, porque não vai dar certo. Não é assim que funciona. Você precisa estar confortável. Isso eu aprendi com os caras lá da Interfloat. Você precisa estar confortável para você operar bem. Por isso você tem que evitar essas pancadas. Tem maneiras de operar, né, de evitar essas pancadas. Hoje tem tecnologia, né? Você vê aí o Copilot da XP, por exemplo, é uma das coisas que ajuda. Você tem aí as plataformas que ajudam a travar. Os travos. Né? E você tem gente falando disso, o Guilherme aqui, né? Quanto tempo você está falando disso já? Uns 5 anos, pelo menos, né? 6 anos. 6 anos você está falando disso. Falando disso, né? De gestão emocional e comportamental. De maneiras de você parar, cara. De você, cara, para. Não deixe isso acontecer, entendeu? Tanto que isso que você está falando é tão importante, cara, que quando eu comecei no trading em 2013, dia 7 de fevereiro foi o meu primeiro contato, inclusive ano que vem faz 12, cara. Estamos chegando ali nos seus 30 ali, cara. É, isso aí. E eu quero chegar bem, igual você tá. Você tá numa forma melhor que eu, velho. Eu vou voltar pra forma, tá? Vai, você vai voltar. E aí, cara, chega um certo momento que você percebe que só as habilidades técnicas, elas não são suficientes, né? É importante você desenvolver essa percepção. E isso que você tá falando aí de, por exemplo, cara, é mais fácil você buscar os 10 mil, pegando esse exemplo seu, os 10 mil perdidos fora do trading, cara, isso faz todo sentido. E aí você volta com esses 10 mil que você buscou fora do trading, você consegue operar o quê? Leve. Você consegue operar leve. Como os caras falavam. Agora você tem
cara, você vai perder os 1.000, o que sobrou na tua conta você vai perder se você tentar recuperar. E eu não sei, da minha experiência não dá para evitar. A não ser que você tenha, assim, depois que você passa uma arrebentação, assim, a coisa muda, você muda o jogo. Depois que você, né, fica consistente, que você conhece técnica, que você tem segurança para operar, confiança, o jogo muda. Porque você também não vai arriscar. Cara, se você tem 10 mil, hoje eu não ia chegar se eu tivesse 10 mil, colocar os 10 mil no trade e loucura, tomar risco de tudo que você tem. De tudo que você tem, porque ou querer pagar boleto com aquilo, né? Então eu aprendi a relação com o dinheiro. Isso eu acho que fazia muita diferença. Eu forçava muito a barra, porque lembra a pressão que eu tinha ali, né? Cada um tem a sua pressão. Tem gente que tem a pressão financeira porque está com a família precisando daquilo. Né? Tem gente que tem a pressão financeira por qualquer outra razão aí, porque quer viajar, porque, não sei. A minha pressão financeira é que eu estava ficando para trás. E outra, eu tinha um outro padrão, até porque eu trabalhava em bons cargos, assim, né? Eu conseguia, tinha boa remuneração. E agora eu não tinha nada. E eu não conseguia acompanhar as pessoas também, não tinha dinheiro para fazer nada. Mas eu tinha um objetivo que era maior do que isso. Mas essa pressão foi ruim. Então hoje eu não daria esse salto da fé. Eu não chegaria e falaria assim, agora... Não, hoje eu faria com muito mais segurança. Sabendo que você ter uma fonte de renda fora do trading é uma coisa muito boa, que te ajuda nisso. É aquela coisa, né? Deu certo, mas poderia ter dado muito errado. Né? Vamos falar da parte boa da história agora, mas antes disso, você falou dessa parte de dor sua, só que você falou de forma leve. Quando a gente está com essa situação resolvida, uma situação de dor do passado resolvida, a cicatriz está bem fechada, a gente consegue falar de forma leve. Né? Agora, quando a cicatriz está aberta ainda, você não consegue voltar naquela situação de forma leve. Então você passou de fato por essa fase de arrebentação e extraiu o aprendizado que te trouxe até aqui. Agora vamos falar de uma experiência positiva. Qual foi a experiência mais positiva que você teve no trading, assim que você fala, caraca, cara, esse dia foi incrível, e o que você aprendeu com isso? Cara, eu acho que foi a primeira vez assim que eu ganhei uma quantia muito grande, assim. Ganhei, sei lá, uns 200 e poucos paus. Num dia? Num dia. O que não foi bom, por um lado, porque eu acho que eu operei maior do que eu devia. Mas ainda assim, aquela sensação foi muito boa. De você ver o que você conseguiu fazer, o que você viu os caras fazendo. Exatamente. Eu consegui fazer e aquilo foi uma coisa que eu tive eu operei bem. Boa. Fora o tamanho. Tomou mais risco, mas tomei operou mais bem. risco, mas assim, como operador, eu estava muito lúcido, as coisas... E aquilo me deu uma confiança muito grande. Então eu acho que essa foi uma coisa muito boa. Quando você começa a ver que você está operando bem. Né? Não está só... Está operando bem e vem o dinheiro. Porque também, antes disso, teve uma fase em que eu operava bem, mas o dinheiro ainda não vinha. Muito, assim. Vinha um pouco. Por quê? Porque você tomava menos risco pelo medo de perder. Eu acho que eu sabia menos coisas. Ah, tá. Eu sabia menos coisas. Operava bem dentro da sua limitação. Legal. Dentro do... Operava bem algumas coisas, mas faltava coisas. Por exemplo, eu acho que uma das coisas... Um refinamento fino de um trader, assim, eu acho que está na realização de lucro. Aonde colocar o stop e aonde realizar lucro, e às vezes sair antecipado de um trade ou alongar um trade. Eu acho que são coisas que você aprende com o tempo. Legal, exato. E isso eu não tinha ainda. Mas eu operava bem, eu fazia boas entradas, eu parava certinho quando tinha que parar, me sentia confortável. Não tomava aqueles tombos, porque esses tombos acabam com você. Uma vez você tomou um tombo da conta, vai acontecer isso que eu estou falando, né, que o Daniel Kahneman fala. Você vai ficar desequilibrado se você levar um tombo muito grande. Então eu comecei a conseguir controlar um pouco isso. Então, mandava menos dinheiro para o trading, né, deixava dinheiro aplicado em outras coisas. Eu fazia as coisas certas, mas ainda estava faltando aquele refinamento. Né, eu surfar com o mercado,
Hoje eu faço muita coisa instintiva. Tanto que, às vezes, eu vou fazer algumas coisas não instintivas, algumas coisas mais de regra, e o meu trade piora. Então já tem muita coisa no meu subconsciente que o tempo de tela traz. Que o tempo de tela traz, que a experiência traz, que também a muito teoria, disso. de certa maneira, né? A teoria bem aplicada, porque teoria é uma coisa louca. Quando você revisita a mesma coisa um ano depois, o teu foco é outro. Então, das muitas vezes em que eu já li, reli tudo, né? Já vi, sempre que eu revisito, eu vejo uma coisa nova. E chegou um ponto que eu comecei a ficar muito ligado nessa parte de realização de lucro, de gerenciamento de trading. E eu descobri que esse era o grande pulo do gato para eu dar os saltos maiores. Boa. Né? E então eu lembro que nesse dia eu percebi a sensação foi de, eu cheguei lá. Você conseguiu acionar um estado de flow, né, o famoso estado de flow. Inclusive, quem quiser pesquisar aí, estado de flow é Mihaly Csikszentmihalyi, alguma coisa assim, é um nome bem difícil, que foi o cara que concepcionou ali, né, que criou, né, que formatou o estado de flow. E aí você entrou nesse famoso estado de flow, que é um estado de o foco Mark Douglas extremo. fala disso. Mark Douglas fala disso também, né? E eu entrei nesse estado de flow e fiquei no estado de flow. Uhum. O negócio faz parte de mim. Né? Eu não sei, cara. Eu sempre falo, o pessoal sempre fala, que dia você virou a chave? Eu não tive um dia exatamente, assim. Eu fui tendo dias em que eu tive insights de que esse foi um dos dias. Mas quando eu comecei a falar inglês, eu estudava inglês e um dia eu percebi que eu estava fluente. Que foi o seguinte, eu estava conversando com um amigo, gringo e tal, e aí eu fui falar alguma coisa de chave mesmo. Uhum. E aí eu falei alguma coisa tipo, where are the keys? E aí eu falei, nossa, até ontem, sei lá, até poucos dias atrás eu falaria, where are the keys? Que é como se escreve. Uhum. E de repente eu só tenho where are the keys? E o cara entendeu. Aí você falou, cara. Eu falei, E aí eu tive várias dessas ao longo. Começou a entrar no automático. Eu comecei a perceber que eu entendia expressões idiomáticas, assim, que eu falava mais ou menos corretamente. Eu tenho um baita de um sotaque. Sim. Mas, é comum, né, cara? mas saía. Né? E no trade foi muito parecido com isso. Eu comecei a perceber que eu fazia coisas certas no flow, né? de maneira automática. Muito bom. Então não é um dia. Né? Esse dia que eu falei teve um marco financeiro. Mas que te marcou. Que me marcou disso. porque, 200 pau num dia é legal, né? Aquilo me garantia o ano, né? Eu aprendi a viver muito simples, levo isso comigo até hoje. Inclusive, eu tenho um Peugeotzinho 2008. Não é meu único carro, mas é o que eu mais ando. Mas são as prioridades. Você curte muito bem a vida, né? Eu gosto exatamente isso. Eu não preciso de nada para curtir a vida. Isso foi uma das coisas que eu aprendi, que o trade me ensinou também. Né? Cara, você tem que ter sempre alguma coisa para você lutar, né? Você tem que ter uma paixão, isso é muito importante. Pessoas boas em volta de você, família, no meu caso, religião é muito importante. E o resto, cara, a grana em si, o meu dinheiro eu não gasto. Eu gosto de investir. Você joga o jogo de dinheiro, faz mais dinheiro, né, cara? Exato. É gostoso esse jogo. É uma delícia. Né? O meu objetivo em fazer dinheiro é fazer mais dinheiro com ele. Eu sei que para muita gente isso não faz sentido. Mas é um game legal. Mas eu não tenho nenhum... nada que eu fale, vou gastar muito e tal. Né? Eu tenho um segundo carro também, que é um pouco melhor, mas também não é nada demais. E eu não vou comprar uma McLaren. Eu poderia comprar uma McLaren, mas não vou. Para mim, a McLaren, eu compro ela cai de preço. Eu gosto de comprar, né, ou alguma coisa do mercado financeiro, que eu coloco o dinheiro
e eu vou olhar daqui a um tempo, ele subiu. Subiu de preço. Né? Isso me dá um tesão, isso eu gosto de fazer. E aí eu percebi, cara, não preciso provar nada para ninguém. Na época que eu estava na merda, não fazia diferença para as pessoas, assim, ninguém chegava e ajudava muito também, a não ser família, lógico, né, se precisasse de alguma coisa. E depois também, cara, você meio que descola, né, você descola disso, você fala, meu, não é um sapato que me define, não é uma marca que me define. Então eu gosto muito de ganhar dinheiro, eu adoro dinheiro, todo mundo que está no mercado financeiro gosta. Eu não sou um ganancioso louco assim, não. Mas eu gosto, eu tenho prazer em fazer dinheiro em diferentes maneiras. O trading é uma delas. Só que o trading foi a base disso. E o trading também me fez evoluir muito como pessoa. Eu acabei fazendo yoga, por exemplo, que foi uma coisa que ajudou por causa do trading, para acabar com aquele sofrimento, cara. Foram anos que poderiam ter sido muito ruins. Se eu encarasse assim, eu não sou ninguém sem dinheiro, eu não teria conseguido passar esses anos, né? Tanto que tem gente aí que faz coisas muito ruins consigo próprio, se cobra demais, né? E eu pensava assim, bom, esse é meu desafio, o que eu quero fazer, eu estou indo fazer. Se der certo vai ser muito bom, mas se não der certo, pô, eu gosto de mim. Muito bom, cara. Eu gosto da minha vida, eu gosto de mim, eu acho que eu sou um cara legal, gosto de ser bom com as pessoas. Não é isso que vai me definir. E aí eu fui desapegando. Teve uma época que eu fui morar em Floripa, também aprendi muito isso com a Teta, uma amiga minha sensacional, assim. E eu mudei para lá com tudo e me desfiz de tudo. Me desfiz de geladeira, fogão, tinha windsurf. Nessa época você... Né, se desapegou, né? Me desapeguei completamente, eu me senti leve, cara. Eu comecei a viver com uma mochilinha. Não uma mochilinha, uma mochilona. Né? O que eu era apegado era o meu computador, porque aquilo era onde eu... E o meu livro... Ferramenta de trabalho. E os meus livros, né? Mas era o que eu precisava. Né? Então eu me desapeguei mesmo e não voltou o apego. Muito bom, irmão. Foi uma coisa... E aí eu vivo bem, cara. Irmão, em qualquer situação. Que papo massa, gostoso, fluiu. Você curtiu? Comenta aí, ó. Comenta aí o que você mais aprendeu. Isso é o mais importante. Você sair daqui com um aprendizado consciente, tá? E não esquece, aperta no like, se inscreve no canal, compartilha, faz tudo isso. E só fomos até 2009, hein? Só fomos até 2009. De lá pra cá teve muita coisa. Até cabe a parte uma boa, parte 2, né, cara? Quem sabe? Agora pra gente ir pros finalmente, a conversa tá muito boa, mas a gente precisa partir pros finalmente. Deixa uma indicação para quem está nos assistindo, de um livro que fez muito sentido para você, né? Eu acho que eu já sei qual é. E de um filme. Você gosta de filme? Muito. De um filme que te ensinou algo, que vai ensinar algo para quem tá nos assistindo. Bom, de livro, provavelmente eu não vou falar o que você pensa. Eu vou falar um que me inspirou lá atrás, que é o Reminiscences of a Stock Operator, que é o Reminiscências de um Especulador Financeiro. Eu gostei muito daquele livro, me inspirou muito. Você citou na nossa conversa, Citei na conversa, porque é um livro não técnico, mas que passa alguns princípios que hoje eu enxergo, os princípios que eu não enxergava lá atrás. Muito bom. Cortar perdas, deixar ganho alongar, muito sobre psicológico. É um romance muito bom, já li umas 10 vezes, eu amo esse livro. Muito bom, cara. Muito bom, excelente livro. Excelente livro. Um livro legal mesmo. E agora, de filme, olha, eu não vou falar um filme que tem uma mensagem nem nada disso, porque eu acho que o cinema acabou ficando chato, porque tudo tem que passar uma mensagem. Então eu vou falar um filme que eu gostei muito, que me inspira pela história, pela trilha sonora até, assim. Legal. Que é o Coração Valente, Braveheart, com o Mel Gibson. Muito bom. E sim, na época em que eu enxergo o cinema como isso, né, que fazia a gente sonhar, se inspirar. Na época mais difícil do trading, eu assistia muito filme, porque os filmes me faziam relaxar um pouco, ir para outra dimensão. Sim.
Então, Saiu do olho do furacão. Exatamente. Então, Braveheart, um dos meus filmes preferidos aí, faz tempo, né? Mas Excelente, cara. É baita filme, filme baita legal. livro. Ó, com vocês, Felipe Aranha. Papo incrível. Irmão, mais Valeu, uma vez, cara. obrigado pelo papo. Obrigado por me receber aqui. Espero não ter falado muita besteira. A gente falou tanto de perda que o pessoal vai ficar desencorajado. Foi espetacular. E para quem quiser te procurar nas redes sociais, como faz para te encontrar? Felipe.aranha, meu Instagram, Felipe com dois P's. E meu canal do YouTube, Felipe Aranha. E é isso aí. É isso. Procura pelo trabalho do Aranha e não esquece de mandar a mensagem adiante. E nós nos vemos no próximo episódio do Mapa Mental. Valeu!